bom? Meu nome é Fernanda Medeiros, eu estou aqui com o Jerônimo Roveda, nesse nosso projeto da EPRAC, que se chama EPRAC+, que é conteúdo em período, em época de pandemia. Então, é a nossa forma de colaborar para a gente discutir e pensar, refletir sobre alguns temas que são, né, importantes para nós. Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou contando aqui com a participação de uma querida amiga, uma colega, professora, advogada, que é a Gabriela Valal. A Gabriela, ela é advogada, ela é super especialista na área que ela vai conversar com vocês, ela é mestre em Direito pela PUC, ela é doutora em Direito pela URGS, professora da Escola de Direito, é coach aí dos times, né, de arbitragem da PUC, faz mentoria para grupo de mulheres advogadas. Então, assim, realmente é uma mulher super ágil, né, e atuante dentro do direito. Então, Gabriela, eu queria te agradecer de coração, assim, tu ter disponibilizado um tempinho aí nesse nosso período que é diferente, que está sendo bem problemático, né, que a gente nunca sabe se a gente chegou no ponto da curva, se a gente não está no ponto da curva, se está cada vez pior, se a gente tem alguma chance. Nós ainda aqui no Sul, a gente está num tempo diferente ainda do resto do país. Então, eu queria te agradecer muito ter encontrado um tempinho para isso, nesse final de semestre, que eu estou aí que também é super complicado, né, e te agradeço, né, porque é um pouco de doação mesmo, né, isso aqui é um espaço de doação. Então, muito obrigado. Jerônimo. Oi, Gabriela, tudo bom? Prazer e obrigado por ter aceito o convite. Quero te parabenizar por ter... Eu fico muito feliz em ter uma mulher jovem capitaneando um assunto tão importante aqui no Sul e que em pouco tempo virou referência nisso, né? Até por toda a trajetória que comprova tanto na área acadêmica como nas câmaras de arbitragem, hoje presidindo a Câmara da Federação. Então, primeiro, agradecer e te dar os parabéns por esse trabalho que tu tem feito. A gente tem falado muito aqui sobre soluções alternativas e até agora a gente tratou basicamente sobre métodos consensuais. A arbitragem tem uma função extremamente importante porque eu acho que ela foi o grande instrumento que rompeu isso tudo, que a gente, vamos sair do judiciário e vamos para a arbitragem, mas ela continua sendo um método adversarial. Como é que tu entende que a arbitragem hoje pode ser uma ferramenta de solução de conflito, mas que a gente não caia na mesma pecha do judiciário de achar que ela é morosa, que ela é ineficiente? Quais são as grandes vantagens da arbitragem hoje no Brasil e no mundo? Bom dia, obrigada, Fê. Eu queria agradecer esse espaço, é uma alegria poder conversar com vocês. A gente tem a oportunidade de dividir tantos momentos, né, acadêmicos e profissionais, fora aqui desse ambiente virtual, mas agora poder conversar com vocês, pelo menos adaptar, né, na medida do que a gente pode, para continuar aqui no ambiente virtual é uma satisfação. Parabéns pelo projeto, acho muito importante que a gente tenha esses ambientes para fomentar, e eu acho que já um pouco, tentando responder a tua pergunta, Jerônimo, a gente precisa realmente entender e desenvolver não só a arbitragem, mas todas as formas de resolução de conflitos de maneira adequada, exatamente para que elas se prestem para aquilo que a gente objetiva, né? Porque senão a gente corre o risco, como tu bem mencionaste, e esse é um risco que me preocupa pessoalmente bastante, de fazer com que a gente crie um ambiente que não se diferencie tanto assim, né? E talvez até em alguns pontos se torne, se nós não soubermos, né, operar de maneira adequada, pior do que o Poder Judiciário, né? Se a gente criar uma cultura, por exemplo, de contestar e buscar anular sentenças arbitrais, ou de tentar postergar o procedimento arbitral o máximo possível, ou aquilo que se chama sendo chamado de práticas de guerrilha em arbitragem, a gente pode acabar criando um ambiente porque já que ninguém é obrigado a ir à arbitragem, né, adiantando aqui um pouquinho, que esse é um método que ele só vai ser válido se as partes quiserem se submeter à arbitragem como forma de resolução de conflitos. Se a gente começar a criar um ambiente nebuloso, um ambiente de descrença, um ambiente de uma adversarialidade. Não, a arbitragem ela é adversarial, então nisso, obviamente, ela se diametralmente opõe aos outros métodos alternativos de resolução de conflitos. Então, diferentemente da mediação, da negociação, na arbitragem eu tenho um terceiro decidindo quem está certo ou quem está errado. Então, é papel das partes e dos advogados
defenderem o ponto de vista parcial, então não buscar necessariamente, como a gente vai ter lá numa mediação, numa negociação, a composição de uma forma que ambas as partes ganham, uma solução muitas vezes até diferente daquela posição que elas buscavam originalmente. Na arbitragem, o que se busca é uma decisão, tá? E cada uma das partes dos advogados vai trabalhar para que seja em seu favor. Mas vamos lá, né? Ela, embora seja diferente nesse sentido, ela é semelhante às outras formas alternativas, porque a gente busca fugir do poder judiciário. Então, a gente precisa criar um ambiente diferente do poder judiciário. Tá? Isso, a gente está amadurecendo a prática da arbitragem no Brasil, embora a lei de arbitragem seja de 1996, foi só no início dos anos 2000 que o STF reconheceu a constitucionalidade desse método, e de lá para cá a gente ainda vê o ambiente arbitral crescendo e amadurecendo. Então, é nosso papel, nós que estamos aqui, criar uma cultura adequada para que nós possamos ter a arbitragem, a crença de que a arbitragem realmente seja um método melhor do que se socorrer do Poder Judiciário. Bom, por que eu entendo que isso pode levar a vantagens? Muito se fala na celeridade da arbitragem, embora a gente saiba, né, que o Poder Judiciário também está trabalhando para tentar buscar diminuir o tempo dos processos lá, que tem realmente ainda uma duração, na média, muito maior do que o procedimento arbitral. Muito se fala também nos custos da arbitragem, embora os custos iniciais da arbitragem tendam a ser maiores do que no Poder Judiciário. Quando a gente faz mesmo, claro, aí tem aquela história que tempo é dinheiro, que a gente consegue, né, otimizar outros custos, mas mesmo se a gente ficar estrito ao ponto de vista financeiro, é possível que a arbitragem também acabe custando menos, porque a gente não tem, por exemplo, fatores como os honorários sucumbenciais, que no nosso Código de Processo Civil tem aquele limite mínimo fixado, então as partes podem estabelecer. A lei de arbitragem não obriga, isso, né, falando até talvez depois um pouco contra todos nós advogados, contra os nossos interesses, mas pensando no interesse das partes, é possível sim que não se tenha honorários sucumbenciais. A arbitragem ela é um procedimento muito flexível, baseado no consentimento, então as partes podem customizar a língua, a lei aplicável, etc., inclusive questões como essas do dimensionamento dos custos que elas vão ter nesse procedimento arbitral. Mas, então, embora tudo isso seja dito, e eu concordo em relação à arbitragem, tem um ponto que me parece fundamental, que eu acho que é a maior vantagem na maior parte dos procedimentos arbitrais, que é a expertise. O mundo está cada vez mais complexo, né? Vocês sabem, vocês trabalham em áreas super especializadas, e que exigem muitas vezes uma solução que não é nem o olhar de um jurista que vai resolver, né? É alguém que conhece aquele tipo de contrato, aquele tipo de conflito, seja na área da engenharia, do direito ambiental, etc. E o árbitro ou os árbitros que são apontados pelas partes, eles não são necessariamente juristas. Eles têm que ser pessoas capazes, mas a base da arbitragem é a confiança, e aí as partes podem estabelecer, então, inclusive, não só qual é a câmara arbitral que vai administrar aquele procedimento, mas também qual é o perfil dos árbitros que elas querem para que aquele litígio seja resolvido. Então, aí eu vejo uma grande vantagem, né? A gente está vendo que o mundo... Isso, a gente conversava antes um pouco sobre a questão da formação do advogado, do jurista hoje, e o quanto, assim, aquilo que a gente aprendeu, por exemplo, lá quando, né, estudou como prática do direito, etc., não é suficiente, tanto que a gente está, né, constantemente se renovando, se atualizando, etc. Então, cada vez mais os problemas do mundo, eles são complexos e eles exigem olhar especializado. Então, acho que aí está um ponto que para mim é fundamental. Aliado, claro, é toda essa questão da customização. Então, a gente, por exemplo, num contrato internacional, a arbitragem é um método
super apto para resolver aquele conflito, porque eu consigo escolher, inclusive, qual é a legislação que eu vou aplicar, qual é o sistema jurídico que eu vou aplicar. Talvez eu não queira aplicar sistema jurídico nenhum, eu queira decidir por equidade ou por outras formas. Então, tudo isso eu vejo assim de uma forma muito promissora, mas com esse alerta, né, de que a gente precisa cuidar bastante para criar um ambiente que não volte a ser como o do judiciário. Gabriela, até vou te interromper um pouquinho, porque eu acho que tu já tocou em pontos muito importantes aqui, que a gente tem refletido, enfim, e debatido até já com vários colegas. A questão primeira, vou pegar de trás para frente, então, né, a abordagem que você agora, né, da questão da sucumbência e de um novo advogado, de um novo perfil, e que eu acho que é bacana a gente até te ouvir um pouco sobre isso, porque a gente tem muito contato e a gente é responsável pela formação de muita gente, né? Então, mostrar que existem outros caminhos do que esses que normalmente eles estão, né, acostumados, e que a gente vai encaixotando as pessoas, né, dizendo, olha, esse é o caminho, é assim que tem que ser, dessa forma. E aí a questão da sucumbência fica pensando o seguinte, a gente tem que aprender a nos valorizar enquanto profissional pelo aquilo que a gente faz, né? Então, se a gente está ali elaborando uma relação contratual para acompanhar alguém no processo de arbitragem, necessariamente o que eu gostaria de ganhar enquanto profissional por aquilo que eu estou fazendo, eu já acordei ali com aquela parte, né? Então, isso não pode ser um impedimento, não pode ser algo que diz assim, né, assim, a gente vai pensar assim, porque não tem sucumbência, pode ser prejudicial para nós. Não, se a gente souber lidar com esse novo caminho, é um caminho que vai me valorizar enquanto profissional, beneficia a parte, né? Então, a gente tem encontrar um trecho, acho que de valorização nossa mesmo, né? Enquanto profissional, né? E aí, outras duas coisas que tu dissesse ali que eu achei super bacana de falar, que eu acho que o advogado nesse tem que pensar, é a questão da cooperação, né? Mesmo sendo um espaço né, que tu trouxesse, assim, existe um espaço dos dois lados, eu estou trabalhando com a questão adversa, eu tenho ali o outro polo, mas do advogado entender a coisa vai andar bem, vai andar melhor, e se a gente andar em trabalhos, né, de cooperação, né? Então, isso, eu até depois gostaria que tu também falasse um pouquinho. E aí, algumas... Deixa eu... Fala, Jerônimo, desculpa. Não, termina que depois eu falo. Tá. Não, é porque aí até porque eu vou mudar o assunto, né? Que eu vou empilhar duas coisas para ela aqui, né? Que tem algumas crianças que às vezes a gente escuta bastante de quem não está próximo da arbitragem, assim, mas é um procedimento super caro, eu não vou ter segurança, eu vou pagar uma fortuna, e só serve para grandes empresas, só serve para empresas multimilionárias, né? Porque é caro demais, porque o tempo demora também, então é muito mais barato entrar no judiciário. Isso aí, a arbitragem não foi feita para todo mundo, foi feita para pequenos grupos, né? Então, acho que são crenças que talvez acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho também, né, sobre isso. Desculpa, Jerônimo. O que eu vou falar não é nem, eu só vou complementar e elogiar uma fala da Gabriela que eu acho fundamental e eu acho que é importante a gente ficar reforçando isso aqui a cada encontro que a gente tem. Que o ideal, na verdade, é que as partes resolvam os conflitos ou previnam os conflitos entre si. Assim, quanto mais elas puderem prevenir os conflitos ou assumir a responsabilidade dos conflitos e resolverem ou por negociação ou por mediação e não entrarem numa disputa, esse é o cenário ideal. Mas a gente não adianta, a gente sabe, os conflitos existem e eles vão existir sempre. A gente vai sempre ter. Então, assim, quando a gente opta pela terceirização da resolução daquele conflito, seja no poder judiciário, seja na arbitragem, aí eu acho que daí é a grande questão da colaboração. A colaboração não vai, assim, não existe um ambiente colaborativo, não vai adiantar ter mediação, não vai adiantar ter negociação, não vai adiantar ter nada, nem dispute board, nada, tampouco arbitragem, né? A arbitragem tem que existir quando as partes não conseguiram resolver amigavelmente, consensualmente aqueles conflitos, mas eles optam então pela melhor decisão. Eu vou terceirizar essa decisão para, como a Gabriela disse, para um expert, para alguém que tem uma especialidade naquele assunto que eu estou discutindo, né? Que é o grande problema quando a gente vai para o Poder Judiciário. Às vezes o cara está numa comarca que é mesmo o juiz que julga uma causa de família vai julgar um contrato societário, né? Muito bom, muitos assuntos. Mas vamos lá, conversa boa. Eu concordo com os pontos que vocês trouxeram. Eu acho que a gente sim está formando uma nova cultura e essa cultura ela passa também pela compreensão do que é a nossa profissão e como é que a gente vai também valorizar isso e como a Fê comentou, a gente acaba tendo uma responsabilidade também quando tem esse papel na formação, né? E a formação do novo advogado pode ser pensada também
os nossos alunos lá que nasceram depois do ano 2000, que é uma coisa que já está me chocando, né? A gente literalmente tem os millennials agora em sala de aula, mas também nós, os nossos colegas, estamos nos reinventando e cada vez mais também buscando novas formações, porque isso é possível. E aí, fez comentar essa questão dos honorários, que eu acho importantíssima, tem que estar na pauta, tá? E vale para a arbitragem e para todas as formas de resolução eficiente de conflitos, porque a gente volta para aquelas piadas clássicas, né, assim, os memes aqueles, só uma olhadinha no processo, é só uma revisadinha num contrato, é só um telefonema, mas às vezes a gente usa técnicas super sofisticadas, seja na arbitragem ou principalmente em procedimentos ou na tentativa de resolução de conflitos por meio de negociação, né? Principalmente na negociação direta, quando às vezes a gente parece resolver aquilo de uma forma tão simples, mas a gente sabe que a simplicidade é o suprassumo da sofisticação, né? Então, é muito fácil a gente arrastar um processo por anos e anos com recurso em cima de recurso e talvez justificar os nossos honorários em cima disso, por horas trabalhadas. Mas eu penso que cada vez mais a gente está formando essa nova cultura, mas é um desafio para nós, para os nossos clientes, etc. Para eu pensar, eu não vou para a arbitragem porque eu estou de olho nos honorários sucumbenciais, eu vou negociar bem, com o meu cliente, por isso também tem que ter técnicas sofisticadas de negociação para conseguir valorizar aquele meu trabalho, se eu conseguir fazer com que o meu cliente jamais tenha um processo judicial, isso do meu ponto de vista, o ideal da atuação que um profissional da advocacia pode ter. Então, eu concordo com isso. E sobre a cooperação, né, vocês comentaram essa questão que a gente tem a arbitragem em contraponto com os outros métodos de resolução de conflito com mais adversarial. Eu acho que aqui a gente entra também na necessidade de verificar caso a caso qual é o método que vai melhor resolver aquele conflito, né? Eu não gosto de dizer em absoluto que negociação seria melhor do que mediação ou arbitragem, ou mesmo ir ao Poder Judiciário. Tem situações em que, por uma questão de bem pensado e bem planejado, pode ser o melhor desenho da minha resolução de disputa, pode ser realmente ir ao Poder Judiciário. A gente não, na minha opinião, deveria descartar por completo essa situação. O que eu vejo é que a maior parte dos conflitos, especialmente na área empresarial, que é a área na qual eu atuo, ela vem de um desalinhamento, e muitas vezes um desalinhamento de informações. Então, eu penso que a arbitragem ela pode ser uma forma, assim, de resolver bem e resolver rápido um conflito, não porque as partes elas queiram se engalfinhar e elas achem bonito e bom e o advogado deva promover isso, né, para que elas fiquem brigando eternamente por aquela situação, mas porque elas precisam de um olhar, de um terceiro, tá, que vá dar uma resposta da forma mais rápida possível, da forma mais técnica possível, para dizer quem é que está certo, quem é que está errado, né? Isso acontecer no âmbito da arbitragem. E aí, sobre os custos também, que a Fê comentou, acho que é um ponto sensível, óbvio, todo desenho de resolução de conflito a gente tem que pensar isso, não adianta ser leviano. A gente encontra, inclusive, por exemplo, discussões no direito societário sobre a posição de acionistas minoritários, tem toda uma discussão, né, sobre se a cláusula de arbitragem ela é válida quando não Hoje a gente tem até a previsão expressa, especialmente na Lei de Sociedades Anônimas, no artigo 136A, no sentido de que se os minoritários não concordarem, ainda assim a gente pode aprovar por maioria, e se os minoritários continuarem na sociedade, eles vão estar sujeitos àquela cláusula arbitral, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes acontece da gente ter um acionista minoritário, por exemplo, querendo discutir uma causa cujo valor não justifique o pagamento dos honorários dos árbitros, que a gente sabe, por definição, são especialistas, então, obviamente, não vão ter um valor baixo de remuneração, porque vão dar uma decisão que vai ser
especializada. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar, sim, né? A questão dos custos. As câmaras arbitrais disponibilizam isso, então, de antemão, quando a gente vai escolher uma câmara, já dá para, na maior parte das vezes, né, as câmaras têm lá no seu site, inclusive calculadoras, eu posso botar lá, se eu for discutir 1 milhão, quanto que daria, etc, etc. Mas começam a se desenvolver vários outros mecanismos que eu acho que a gente pode pensar também, tá? Um deles é a arbitragem expedita, arbitragem com árbitro único, então não tem um painel de 3 especialistas, eu vou só ter, dependendo do tipo de litígio, é mais do que suficiente. Financiamento por procedimento arbitral, então tem várias empresas especializadas hoje em conceder financiamento para isso, para que não seja propriamente um óbvio, né? Já que, lembrando, uma vez que as partes escolham a arbitragem no contrato como forma de resolver conflitos, isso é quase que um caminho sem volta, só tem volta se ambas as partes concordarem em não mais se submeter ao procedimento arbitral. Então, por isso que a gente também tem que ter esse cuidado, às vezes as partes não têm essa noção, né, de que aquele direito de acesso ao poder judiciário lá, que a Constituição dá no artigo 5º, quando eu insiro uma cláusula de arbitragem, ele vai ser lido e o papel da jurisdição vai ser exercido pelo árbitro. Aquela lei de arbitragem, a lei 9307, o árbitro, ele é juiz, de fato, daquele processo, de fato, enfim, ele vai exercer o papel de juiz naquele processo, e a decisão que ele dá é uma sentença, e que tem, inclusive, pelo nosso Código do Processo Civil hoje, força de título executivo judicial. Parece um paradoxo, né? Porque a gente quer justamente ir para o ambiente extrajudicial, mas a força é de título executivo judicial, porque a ideia é justamente equiparar a sentença. Gabriela, eu ia falar muito mais sobre outras coisas, queria saber muito, eu ia te falar sobre arbitragem expedita, queria que a gente falasse mais, mas já tocou, quero te adiantar alguns pontos para a gente também não ficar, senão a gente passa muito tempo falando sobre coisas que só nos interessam, mas acho que tem mais informações para a gente tirar de ti. Vamos lá. Dois temas que eu quero que tu nos relate um pouco. Primeiro, a importância das competições de arbitragem na formação desses novos advogados, que é isso que a gente trabalha muito, que é um assunto que nos interessa, né? Como é que a gente está formando esses novos advogados? Eu acho que essa questão das competições ela é extremamente salutar e relevante nesse tema. E o segundo ponto, vamos tratar de um tema que não é impossível a gente fugir hoje. Como é que as câmaras arbitrais, e tu pode falar teu exemplo na Federação, ou o que tu saiba, elas estão tratando das audiências e dos procedimentos arbitrais nesse momento de isolamento, em que as coisas são telepresenciais e não são mais físicas, e se tu achas que essa nova maneira, essa adaptação de sair um pouco do mundo físico vai facilitar e vai talvez até tornar mais céleres os processos ali na frente. Eu vou até pegar o gancho aqui antes de deixar a Gabi responder, porque eu quero fazer, na verdade, um agradecimento público pela iniciativa dela, pelo esforço que ela faz ali dentro da nossa escola, para que os alunos, sempre tem aluno interessado em participar dessas competições, em participar das Moot Competitions, não importa onde, em que tipo de corte que a gente está fazendo, né, essa simulação, porque eu confesso que isso fez diferença na minha formação. Né? Então, quando no século retrasado, né, quando eu, aluna, né, participei dessas competições, né, e depois eu, como professora, fui coach dessas competições, isso para mim mudou a minha visão do direito e do meu papel nisso tudo. Então, assim, eu de antemão antes de tu, né, falar, eu queria te parabenizar publicamente, porque eu sei que é um esforço né, manter isso vivo, né? E para mim fez diferença. Então, eu sei o impacto que isso pode causar na vida dos alunos que hoje tu está lidando. Muito bom. Parabéns, Fê, também, né, por vocês, nosso exemplão aí. Eu acho que quando ninguém falava ainda, né, das competições, já estava lá na linha de frente. A gente já conversou umas quantas vezes sobre isso, né. Então, tem um tema que eu gosto de falar, acho que é muito bonito. Assim, sem dúvida nenhuma, entendo que as competições elas têm um impacto grande na vida dos alunos, mas eu posso falar por mim, ela teve um impacto fundamental na minha vida, na minha trajetória. Tá?
Eu comecei, tentando contar assim, um pouco rapidamente, eu comecei a lecionar em 2011, entrei na PUC em 2013, e aí em 2014 para 2015, alguns alunos já vinham participando desse movimento muito espontâneo, né, que a FE sabe como funciona, e que funciona muito melhor do que qualquer professor dizendo que tem que fazer qualquer tarefa, né. Então, um grupo de alunos apaixonado por buscar caminhos diferentes começou a participar, especialmente da competição brasileira de arbitragem, que é organizada pela Camarb, do Vismut, que é a competição de Viena, que acontece todo ano. Esse ano aconteceu virtualmente, então foi a nossa primeira experiência nesse sentido, mas a competição de arbitragem comercial internacional, que normalmente ocorre em Viena, e depois a gente acabou participando também, e participa, do FBI MUT, que é a competição de arbitragem de investimento. Bom, como é que foi a minha história, assim, rapidamente? Eu não fui uma pessoa treinada, programada para atuar com arbitragem ou qualquer outra forma de resolução de conflitos, né? Assim como vocês, as minhas práticas profissionais todas na faculdade envolviam elaboração de peças em processos judiciais, qualquer que fosse a área, e a gente começou a atuar, advogar nessa linha, né? A gente nasceu para isso, e a formação jurídica toda nesse sentido. Inclusive, só recentemente, agora em 2018, é que as diretrizes curriculares nacionais do direito começaram a impor no currículo propriamente dito essas outras formas de resolução de conflitos. Então, nosso método tradicional, nossa ideia tradicional de resolver conflitos sempre foi por meio de processos judiciais. Eu não era diferente, né? Estava nessa pegada. Mas eu comecei em 2014 a lecionar uma disciplina em inglês, a PUC tem esse projeto, né, com disciplinas que são ministradas integralmente em inglês. Não era de resolução de conflitos, era de direito societário, mas, enfim, para a gente poder receber alunos estrangeiros e preparar os nossos alunos para ir para o exterior, eu participei desse projeto, né? Então, hoje tem essa disciplina que é ministrada em inglês. E os alunos foram buscar a direção na época, e a gente está participando das competições. Então, nós queremos algum apoio institucional, nós queremos alguém que nos acompanhe, algum professor, etc. E como as competições aconteciam em inglês, a direção disse, e a Gabriela estava lá, né, cheia de vontade de também fazer alguma coisa diferente. Eu lecionava há pouco tempo na PUC, e enfim, a coisa fechou e foi muito bom. Eu até hoje acompanho esses alunos, tenho todo o prazer. E foi de lá para cá que eu comecei a me envolver com a arbitragem. Então, eu sou a testemunha viva, né, de quem realmente foi impactado pelas competições. Eu digo que eu sou frustrada até hoje por não ter participado enquanto aluna das competições, mas por isso que eu estou tão próxima dos nossos estudantes que vão para Viena, enfim, já viajaram o mundo inteiro, né? Já foram para Viena, já foram para o Brasil inteiro também, na Europa, uma série de outras cidades que também tem aqueles pré-MUTs, né? Que eles participam, e é muito bacana. Eu tenho todo o prazer de acompanhar eles, mas a minha trajetória também foi diretamente impactada, porque eu comecei a ser tão influenciada por eles, e comecei, obviamente, a estudar mais, arbitragem, etc. E aí vejo esse crescimento. Acho que é uma nova geração que vem com uma outra mentalidade, e para mim as competições, para bem além do estudo da arbitragem, elas desenvolvem soft skills. Tem que trabalhar em grupo, com problemas extremamente complexos, tem que gerenciar a logística de viagem, tem que... eles muitas vezes não se conhecem antes de participar da competição, então a gente forma grupos heterogêneos até que eles se alinhem. Isso é um desafio, né? Afinal, um grupo de amigos fazendo o trabalho da faculdade no final de semestre, com aquelas pessoas que já tinham uma afinidade. Então, isso é realmente muito bacana. Eu vejo um impacto grande. Acho que era essa a pergunta. E aí o Jerônimo também provocou a questão do online, né? O online, acho que impactou a vida de todo mundo, né? Na docência, nas câmaras arbitrais. Como eu comentei antes, o próprio Vismut esse ano foi online. A competição brasileira está sendo online agora, então os alunos estão se preparando
Muitos nunca se viram na vida pessoalmente, eles estão se encontrando pelo Zoom, pelas ferramentas. E é uma realidade que veio para ficar. Eu gosto normalmente de fazer uma pontuação, assim, eu já participei do evento com o Jerônimo, né, lá na OAB, no evento que aconteceu em maio, para a gente debater os impactos da pandemia na resolução de conflitos. Eu gosto, e lá eu já tinha trazido isso, eu gosto de fazer essa diferenciação entre aquilo que está acontecendo nesse momento e a chamada Online Dispute Resolution. A Online Dispute Resolution é um mundo à parte que eu acho que veio para ficar, sim, né? Mas surgiu num contexto e ela tem uma lógica de partes que não se encontrariam fisicamente para resolver o conflito, né? Normalmente, transações internacionais que envolvem até valores baixos em disputa, que eu não, sei lá, eu comprei uma coisa no eBay, né? E aí não chegou do jeito que eu imaginava, eu quero reclamar por conta daquilo, eu não vou entrar com uma arbitragem, um procedimento, pelo menos não do método tradicional. Então, a chamada Online Dispute Resolution, acho que é um tema que a gente precisa se aprofundar cada vez mais, mas ela tem essa lógica de usar a tecnologia quase como se fosse uma quarta parte. É a tecnologia que intermedia, né, seja utilizando aquilo assim como base, aquilo que a gente entende por mediação, por negociação ou mesmo por arbitragem, mas é um ambiente totalmente virtualizado. O que está acontecendo agora na pandemia é a gente aprender a adaptar que acho que não só nas arbitragens, mas no ensino também a gente sofreu esse mesmo processo. A gente não está propriamente fazendo EAD, a gente está fazendo o que a gente fazia antes e a lógica do nosso ensino presencial de maneira remota. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, lá na federação a gente tem muito esse cuidado. Uma arbitragem ela é toda baseada no consentimento e as partes, elas, então, dão para os árbitros o poder de conduzir aquele procedimento e customizar, né, da melhor maneira. Também existe essa liberdade das partes quererem, a gente não está impondo que os atos aconteçam necessariamente de uma ou de outra forma, porque a lógica, pelo menos por enquanto, é de adaptar aquilo que a gente faria no mundo presencial para o uso das ferramentas virtuais. Então, acho que são cuidados que a gente tem que ter, né? Sempre baseados no consentimento das partes e tal. Mas eu não sei se a Fê concorda comigo também. Eu te provoquei, Gabriela, justamente porque eu queria fazer um gancho com o que tu falaste antes. Eu te provoquei para saber o seguinte: a gente está se adaptando a uma nova forma de tratar as relações. E aí as câmaras talvez estejam se adaptando a esse movimento de algumas sessões, alguns encontros serem online. Por exemplo, se daqui a pouco a gente tem uma arbitragem expedita e a gente daqui a pouco não pode optar por uma arbitragem expedita telepresencial, eu estou falando isso para facilitar as coisas, né? Tu gera menos custo, tem toda uma cadeia que está envolvida nessa sequência de ações aí. Então, será que daqui a pouco, justamente para a gente aproveitando esse momento que a gente está tendo que se adaptar e as câmaras estão fazendo isso, estão se aperfeiçoando, a gente não pode, daqui a pouco ali na frente, quando tudo voltar ao normal de novo, a gente poder ter a opção de ter, eu quero ter um processo arbitral virtual. Acho que sim, concordo. Só que, e aí dentro daquela... Válido tudo né? Porque a gente está na seara da liberalidade das partes customizarem seu procedimento. Seja arbitragem expedita ou aquilo que a gente tem por arbitragem tradicional, eu concordo e acho que a gente tem que fazer uso dessas tecnologias. Eu só acho que a gente tem que também entender a lógica, por exemplo, né, de partes que estabeleceram há 5 ou 10 anos atrás uma cláusula arbitral num contrato prevendo a realização de uma arbitragem tradicional. Exatamente, a gente não pode, no curso das coisas, simplesmente dizer agora a gente vai repaginar absolutamente tudo, porque isso é mais eficiente. Não, aliás, a gente Câmara, ou mesmo árbitros, né? Porque as partes, elas também podem decidir, claro, tem liberdade, mas aí tem que ter como um acordo nesse sentido. Perfeito. Acho que tu trouxesse um tema aí que eu até fiquei assim, bom, agora o Jerônimo não vai mais ficar quieto, né? Porque a questão de resolver online, né? E esses sistemas que já são online, é uma das paixões da vida, né? Então, eu falei assim, é hoje que a gente vai ficar todo mundo aqui seguindo horas a fio.
Mas eu acho que as coisas que tu disseste, ele concordo, Berton Serra, concordo, né? Esses modelos que nós estamos vivenciando hoje, a gente está, na verdade, se adaptando a algo que a gente não escolheu fazer, não foi uma opção, a gente não acordou um dia e disse, vamos mudar o mundo para um sistema online de tudo, de ensino, de resolução, não. A gente se viu tomado, né? A gente, na verdade, tomou-lhe uma ondaça na cara, e aí, a partir disso, né, a gente tomou uma vaca mesmo. E aí, agora, vamos levantar, vamos ver como é que a gente sai, né? E eu concordo contigo, hoje o que a gente está fazendo enquanto ensino, em todas as instituições, não é um EAD, não é uma estrutura, a gente está tentando, né, estabelecer um método que ficou meio híbrido ali, para tentar aplicar rapidamente uma mudança metodológica que a gente conseguisse dar o recado, fazer o serviço com qualidade, mas não é realmente um modelo, né, específico. E a questão ali das competições, que tu falasse, eu acho super importante, eu acho que se pudesse cada vez mais alunos, né, se engajarem nesses modelos, porque daí, enquanto tu falavas, eu fiquei pensando assim, a questão, né, dessas habilidades, né, dessas capacidades que a gente vai desenvolvendo com relação a isso, e aí eu lembrei, tu falou assim, são alunos que às vezes se desenvolvem ali e nem se conheciam, e aí eu lembrei da minha equipe quando eu fui, né, a gente estava cada um num semestre, né? Então, tipo, tinha uma que tinha recém-entrado, eu estava no sexto, eu acho, tinha um outro guri no quinto, tinha um cara no quarto, tinha um no nono. Então, assim, e aí, claro, a gente conhecia alguns, outros de vista, outros do bar, sabe? E aí se faz. E aí tu desenvolve coisas, como se comportar, como enfrentar, como falar em público, como falar em outra língua, defender ideias, né? Se organizar, né? Então, são várias questões ali que eu acho que são super importantes e enxergar outras possibilidades para o direito que não só aquela caixinha, né? E aí eu pensei assim, além de tudo isso, que eu acho que fica na gente para sempre, não importa se é o professor que está acompanhando, se é o aluno que está fazendo, né? Aí eu fiquei lembrando assim, além de tudo isso, ficam as pessoas, né? Então, isso que os alunos ganham, que a gente ganha enquanto professor, isso a gente não perde nunca mais, né? Eu fiquei lembrando, olha, eu não vou dizer quanto tempo faz que eu fui, porque eu fico um pouco tensa, né? Aí a gente pensa assim, eu falo assim, as pessoas que foram, né, que eu desenvolvi amigos lá, que eram estrangeiros, que competiram comigo, que foram coaches até de outras equipes, são meus amigos até hoje, né? Meus alunos que eu fui coach, né, na primeira temporada, né, um é professor nosso, né, tá aí com doutorado e é professor na nossa escola, entendeu? Então isso dá muito orgulho, né, de ver e a gente conseguir acompanhar, né, essas pessoas. Então acho que é um trabalho que é bonito, a gente conseguir desenvolver isso, e acho que tu estás fazendo isso de uma maneira super positiva para nós ali na escola, atraindo para um novo meio, para uma outra resposta, que eu acho que esse talvez seja um grande papel nosso enquanto educador, e também encontrando isso como atividade profissional, né? Colocando em prática também muito do que se fala, né? E isso eu acho que dá mais garantia ainda quando a gente passa o recado, né? Não sei, para mim... Né? Sim, então, eu concordo totalmente. Quando a gente fala hoje assim, em habilidades profissionais, século XXI, aquela história toda, a gente precisa se reinventar, muito se trata da necessidade de aprender a aprender, né? E tem uma das competições, por exemplo, na qual a gente participa, que é o FDI MUS, que é sobre proteção de investimento estrangeiro, que é um tema no Brasil super incipiente e que provavelmente a maior parte dos alunos não vai lidar com ele em termos de assim, aquela matéria do dia a dia, talvez tenha, né, um ou outro caso, mas é uma dificuldade que a gente tem, porque no Brasil ainda o tema não é desenvolvido, eu não diria para eles que é uma prática profissional que eles vão, né, como talvez direito ambiental ou outras áreas, dá para dizer assim, não, esse é um caminho possível de atuação. Mas pouco importa, porque os temas que eles estudam ali, contratos internacionais, proteção de investimentos estrangeiros, direito societário, né? Agora na competição brasileira eles estão estudando temas super complexos de direito concorrencial, de M&A, etc. Assim, eles aprendem a não só, né, se relacionar e desenvolver todas essas habilidades, mas também aprendem a aprender, porque não são matérias que eles veem em sala de aula, assim como quando eles, né, vocês vão confirmar, quando eles tiverem os clientes sentando na frente deles, também vão ter relatos de problemas e questões que a gente não vai ter na cartilha lá, né, a gente não tem a resposta pronta.
Então, acho que isso é uma das coisas que mais me... Dizer, Gabriela, desculpa te interromper, mas o que eu costumo dizer às vezes é o seguinte, eles nunca, não vai aparecer um cliente para ti e vai te pedir o conceito de alguma coisa. Me dá a definição do princípio. O artigo. Diz qual é o artigo que se aplica no caso, né, de estabelecer ali a comissão de arbitragem. Não, ninguém vai te perguntar isso. O cara vai te dar uma bomba, vai te trazer um problema, que é o que ele quer que tu resolva. E o nosso papel é resolver da melhor forma possível, né? E a gente tem que estar aberto e tranquilo para dizer, bom, isso aqui eu nunca vi desse jeito, não está não tá na cartilha pronto, mas eu tenho que saber como descobrir a saída. E a gente vai precisar cada vez mais, todos nós, disso, né? Descobrir como descobrir, porque as respostas não estão aí. Quem diria, né, que a gente estaria vivendo o momento que a gente está vendo? Então, a gente está enfrentando problemas que ninguém nos ensinou a dar conta, né? Ah, Gabriela, sem palavras mesmo. Acho que a gente alcançou e ultrapassou todos os nossos objetivos, né? Desculpa se eu falei demais, mas assim, realmente tema muito bom, né? Muito, muito bom estar na companhia de vocês, assim, eu sei que vocês são também muito entusiastas e acho que esses momentos é que são bons até para a gente, enfim, dar uma relaxada. Exatamente, poder ter a sensação que a gente está indo adiante, né? Que às Não, mas vezes ficou com gostinho de quero mais, assim, porque faltou tempo, eu acho. Tá. Tinha tanta coisa a perguntar. Eu tô dentro, se quiserem mais, eu tô dentro. Mas já vai ter, a gente já tem outros projetos que vão te incluir, Gabriela. Assim, ó, maravilha. Vai te dar trabalho. Olha, muito obrigada, Gabi. Muito obrigada. Obrigado. Então, obrigada eu. Foi um prazerzão. Até a próxima. Beijo, até mais.